Voltei! Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, e você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, embora eu tenha andado meio sumido do YouTube, eu tô bastante no Instagram e no TikTok, também tô no Blue Sky, e dá a sua contribuição lá no apoia.se/Jana Viscardi, ou então aqui no Clube de Membros no YouTube. Muito obrigada a você que vem apoiando a minha produção de conteúdo, isso é muito importante. Apoia você também. Fim de mês, né, minha gente? Hoje é o último domingo do mês, então é dia da gente falar das notícias do mês de novembro, no nosso queridíssimo Brasil. E aí, tudo muito tranquilo, tudo muito suave, pouca violência, pouca tentativa de golpe. Tá tudo suavíssimo nesse país. Então aí eu tô selecionando aquelas notícias que me deixaram mais assim, impressionada com a maneira como decidiram retratá-las. Então vamos começar olhando para uma que eu achei muito interessante, só pra gente começar suave, que é uma notícia sobre ciência, que me deixou assim, impactada, porque o título era assim: ama um cochilinho? Sono diurno pode indicar demência. É muito interessante a gente pensar, minha gente, que a popularização da ciência ou informar sobre ciência para pessoas que não vivem de ciência ou que não são de uma área específica é algo muito importante para a gente conhecer o que os estudos estão dizendo, o que as pessoas estão pesquisando, tipos de avanços na medicina, tudo isso é muito importante. Mas a maneira como muitas vezes essas informações são reportadas pelos jornais podem ser bastante sensacionalistas e muitas vezes até distorcer o que são os resultados de uma dada pesquisa. Essa é uma conversa que, por exemplo, a mulherada lá do Nunca Vi um Cientista já falou bastante. Elas vira e mexe fazem essa conversa e trazem exemplos daquilo que a mídia está destacando como resultado de um estudo que na verdade não é bem aquilo. E a minha contribuição do dia tem a ver com esse título aqui. Veja, que ele na verdade só amedronta, só cria pânico, porque diz: ama um cochilinho à tarde, sono diurno pode indicar demência. Veja, tudo bem que colocou pode indicar, mas veja, o sono da tarde... Opa, até caiu aqui a coisa. O sono da tarde é uma realidade ou um desejo de muita gente. Significa que todas as pessoas terão demência? Não. É claro, é apenas o título, você deveria ler o que está escrito, blá, blá, eu sei disso tudo. Mas o título é uma parte muito importante para uma matéria. E muitas vezes usada para chamar a nossa atenção, já falei disso inúmeras vezes. Mas esse chamar a atenção a partir de algo completamente sensacionalista e que prega, inevitavelmente, que leva a um lugar de desinformação, isso é muito foda, gente, porque todos dementes, porque querem tirar um cochilinho da tarde. Então, muito cuidado com a maneira que a gente vê reportadas essas informações sobre ciência, de que maneira se traz ou se faz esse apelo para te chamar a atenção de uma dada matéria. Uma outra coisa que me interessa é pensar o quanto episódios são relatados muitas vezes como fatos isolados, quando na verdade tem a ver com um problema sistêmico, que pode ser de naturezas muito variadas. Nesse caso aqui, eu quero te trazer o exemplo de uma notícia sobre violência em São Paulo. A cidade de São Paulo, abandonada em inúmeros sentidos, mas ainda assim a população decidiu reeleger o prefeito que até pouco tempo atrás ninguém sabia o nome dele é Ricardo Nunes, fez pouco, mas mesmo assim as pessoas votaram nele, e aí as pessoas têm tido essa sensação muito forte de violência, porque claro, muitos casos de assalto ou de furto, enfim. Eis que a Globo News diz assim: no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, os moradores estão convivendo com uma realidade assustadora. 11 roubos e 11 furtos por dia. Vídeos de câmeras de segurança e de moradores registraram a ação dos criminosos, sempre realizada com o auxílio de motos. Essa foi uma matéria que apareceu inclusive na televisão, em diferentes jornais da rede, né, da Globo. E o que me interessa é que, ok, você está reportando o caso de um bairro específico, mas de que maneira a gente contextualiza
a situação deste bairro com a situação da cidade, para que não pareça que o caso do Campo Limpo é um caso isolado. O jornal da Globo, esses diferentes jornais, os jornais regionais, da Hora do Almoço, é muito comum que eles mostrem os casos de violência. Mas quando a gente não elabora uma conversa que mostra a relação desse caso com outros casos, fica, toda vez que aparecem diferentes bairros ou situações de violência, fica parecendo que é um monte de caso isolado. Eu não estou dizendo isso porque as pessoas vão ser incapazes de perceber que não é um caso isolado, mas é porque a mídia é um elemento importante nessa discussão sobre, nesse caso específico, as questões de violência. Então, quando elas são trazidas sempre como casos isolados, fica ruim para a gente pensar coletivamente, digo, em termos de construção de discurso, o que é o caso do Campo Limpo. O caso do Campo Limpo é um caso que se combina casos de diferentes bairros da cidade de São Paulo, de abandono mesmo, em vários sentidos, de desigualdade social, de um prefeito que adora dizer que o cofre está cheio, mas as pessoas se sentem cada vez mais inseguras, porque não há uma política decente de segurança, nem por parte dele, nem por parte do governo do estado. Então tem uma questão aqui que é como é que a gente elabora os discursos sobre violência nesse caso, para que eles venham carregados de substância, para que a gente entenda que está se falando de algo que é sistêmico, não é só no Campo Limpo, e o que é que o governador e o prefeito estão ou não estão fazendo, porque assim você conecta as coisas e mostra a complexidade da situação. Aí teve uma outra coisa interessante que aconteceu no mundo, muito interessante, na verdade, que foi a eleição do Trump, não é mesmo? E aí é interessante a gente pensar como é que os jornais vão falar desses líderes que seguem ascendendo, esses líderes de extrema direita, como é que eles são chamados? Muitas vezes líderes só de direita e não de extrema direita, de novo como casos isolados, ao invés da gente pensar o quanto globalmente a gente tem tido esses líderes se unindo e promovendo discursos de ódio tenebrosos em diferentes lugares do mundo, mas a conversa aqui não é essa, é para pensar essa questão do uso dos termos direita e extrema direita e como vai se construir o perfil desses candidatos. E aí, depois de eleitos, não são moderados, não tem nenhuma moderação. Aí, de repente, é uma coisa muito interessante, que aí veio assim, lá no dia 16 de novembro, a Folha disse: o que a Folha pensa? Trump rechaça a moderação ao compor sua equipe. Fico me perguntando, sabe aquele memezinho que é uma moça que faz assim, tipo como se ela estivesse em choque? Então assim, faz de conta que está em choque, porque veja, moderação, Trump. Onde foi que vocês pensaram que teria moderação, gente? É um político de extrema direita, moderação não é a palavra deles. Mas é engraçado porque os jornais gostam disso. É tipo assim, falar de um bolsonarismo moderado, o que também é uma grande festa no Brasil. As pessoas adoram criar essa coisa de um bolsonarista moderado. A gente está falando de extrema direita, não existe moderação. Mas é impressionante como quando é do ladinho da extrema direita, o pessoal dá um jeitinho de puxar para cá. Fala, olha como são moderadinhos. Aí agora aqui se surpreenderam. Trump rechaça a moderação ao compor sua equipe. Só a Folha tá surpresa. Você tá surpresa? Não tem ninguém surpresa, só a Folha se surpreendeu aqui. Interessante isso, né? O que nos faz pensar, por exemplo, Bolsonaro escreveu um artigo para falar de democracia. Obviamente, choveram críticas ao jornal. Mas eis que Joel Pinheiro da Fonseca, que é também um colunista que escreve para a Folha, aparece sempre na UOL, disse assim: o artigo de Bolsonaro e a vitória de Trump refletem o espírito de nosso tempo. Eu ainda brinquei com isso, falei que é o espírito, sei lá, nosso tempo. Tipo assim, extrema-direita, fascismo, sei lá, coisas desse tipo. Ou então o espírito de porco do nosso tempo, algo desse tipo. Mas é engraçado porque lá no começo desse artigo do Joel, tá dizendo assim, ó, tem gente indignada por Jair Bolsonaro ter publicado um artigo na Folha. Não entenderam nada. Sonham com um mundo no qual a imprensa determina quem tem voz. Mas, gente, se a imprensa não determinasse quem tem voz, tinha um monte de gente falando e que não fala, porque quem decide quem vai falar ali naqueles espaços é realmente a imprensa. Eu não tô entendendo. Na realidade atual, o papel que melhor cabe a um jornal de relevo é justamente ser palco para as diferentes vozes, permitindo que todos possamos melhor ouvi-las e julgá-las. Aqui tem uma coisa interessante dessa coisa, desse jornalismo
como se essa objetividade ou essa neutralidade implicasse dar, entre aspas, não é o mesmo valor, mas dar esse mesmo espaço para essas diferentes figuras, quando isso não é verdade. Tá, um político de extrema direita tá o tempo inteiro no jornal, mas a pessoa da esquerda radical não tá aparecendo. Não tá tendo esse espaço aqui que o Jair Bolsonaro teve. E é engraçado porque tá dizendo que tem que ter essas diferentes vozes, é dar voz pro fascismo. Ai, dá a vozinha aí pro fascismo porque merece. Então é uma coisa interessante o quanto os veículos de imprensa tradicionais, eles vão normalizando mesmo o fascismo, a violência, a hostilidade na política, essa política que não eu nem sei te descrever como é. Mas aí tem sempre alguém para dizer que não, ele deveria ter mesmo escrito. Para depois de 15 dias, a PF lançar uma investigação que mostra que tem um monte de gente, tudo em volta dessa figura grotesca, abraçada para dar um golpe, que não deu certo. E não só isso, não é simplesmente dar o golpe, é matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, ou seja, o Lula e Alckmin, e o cara do STF, o Alexandre de Moraes. Mas não, a gente tem que ouvir essas vozes. Tem que ouvir, pra gente melhor julgar. É tão absurdo, mas parece que a gente tem que falar o óbvio, porque eu não sei nem o que te dizer. Mas vamos seguir, gente, porque tá bem tranquilo, suave. Aí tem uma coisa que eu queria dizer. Um rapaz, um estudante de medicina, foi assassinado, né? Um tiro de um PM. É uma história de um sujeito que estava num hotel com uma moça. Eles se conheciam já há bastante tempo, né? Se encontravam parece que há 2 anos. Ele devia dinheiro a ela. Ela foi cobrar dinheiro dele. E esse homem, ao que ela indicou ao dar o depoimento, teria batido nela, né? Teria usado de violência contra ela. E depois teve toda uma história que, sei lá, esse cara correu, bateu na viatura da polícia e um policial matou ele. Então veja, é uma história comprida, parece que quem chamou a polícia foi alguém da recepção, enfim. Toda uma história complexa, que tem uma série de nuances, coisas que deveriam ser discutidas. E eu não estou dizendo isso porque esse homem deveria ter sido morto, é óbvio que não é isso, mas para dizer que tem uma série de coisas nessa história. Como é que o jornal O Globo decidiu falar sobre isso? Disse assim: estudante é morto por disparo da PM durante a abordagem na Zona Sul de São Paulo. Por disparo da PM. Primeiro a gente volta para esse lugar de sempre, que é o da voz passiva. Estudante é morto, ao invés de dizer PM mata estudante. Como foi o caso de uma outra manchete, de um outro jornal, que eu até mencionei num vídeo curto que eu fiz lá no Instagram, que você pode assistir lá ou no TikTok. Nesse caso do Globo, eles escolheram a voz passiva. Como eu já disse, é bem comum se usar a voz passiva, né? Mas a voz passiva, ela vai destacar quem sofreu a violência do policial aqui, né? Porque são várias violências, uma correndo ao lado da outra, eu sei lá. Foi um policial que matou esse estudante, mas se escolheu dar atenção ao estudante. Então o estudante ganhou o centro. Então o estudante é morto. Ao invés de dizer que ele foi morto pelo PM, foi se dizer que ele foi morto pelo disparo do PM. Olha que interessante essa sutileza aqui. Ao invés de você dizer que foi um policial que matou esse estudante, você dizer que foi um disparo do policial. E na verdade não vai nem se dizer policial, vai se dizer PM, que é polícia militar. Então é interessante que não é uma pessoa, é um corpo genérico que mata. E nesse caso não é o corpo genérico que mata, é o disparo deste corpo genérico, desta corporação. E aí a gente volta para esse lugar de novo, de pensar esse fato isolado, o que é essa polícia, por quê? Depois se reverberou muito a fala da mãe desse estudante, do pai também, que diz assim: o que está acontecendo com a polícia brasileira? É engraçado isso, o que está acontecendo, como se a polícia estivesse mudando para a violência, quando na verdade o que se tem, por exemplo, é uma discussão, sei lá, desde a fundação da polícia, do tamanho das violências que são cometidas, inclusive com grupos muito específicos, pessoas negras, pessoas pobres. Então, observe que esse, de repente, ser tão reverberado, o que está acontecendo com a polícia, questiona a mãe, junto desse jornalismo declaratório, faz com que pareça, primeiro, mais um caso isolado, e 2, como se a polícia estivesse mudando agora, não como se, na verdade, isso estivesse contextualizado, esse episódio, numa realidade que é toda ela de muita violência, muitas vezes praticada pela própria polícia. Então, de que maneira isso aparece? E aí é possível falar de muitas coisas, o treinamento dessas pessoas, a função dessa polícia, sabe? Tem um monte de coisa para dizer aí.
treinamento, pagamento, as condições de trabalho. Tem um monte de coisa que poderia ser dita, mas aí você traz esse jornalismo declaratório e esse lugar de como se fosse agora essa mudança. E isso se associa a uma outra coisa, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, fez um editorial sobre esse episódio que diz assim: o que a Folha pensa? Explosão da letalidade põe PM paulista em xeque. Mortes de criança e de estudante de medicina evidenciam condutas temerárias na escalada da violência estatal sob o governo Tarcísio. Há sim uma escalada. Mas é engraçado que é mortes de criança e de estudante de medicina. São muitas as mortes. Então não são esses casos, entre muitas aspas, isolados que fazem pensar nessa escalada, o quanto ela é temerária. Existe uma violência muito forte que precisa ser refletida, pensada. E como é que isso vai aparecendo nos discursos que são disseminados pela mídia? De que forma isso é discutido, sabe? Importante um editorial trazer essa reflexão, falar sobre o que é essa polícia do Tarcísio, o que ele prega como polícia, como é que ele quer pensar a violência, o papel da polícia em prevenir violência ou combater a violência. Isso tudo é muito importante, mas é interessante a gente pensar esse enquadramento, tipo, porque o estudante de medicina morreu, então olha, vamos pensar aqui na violência da polícia. Que interessante, né? Aí faz a gente pensar quais são os corpos, quais são as pessoas dessa sociedade que levam um jornal a refletir sobre a tal violência, né? Que fazem com que, não, peraí que aqui eu preciso refletir sobre essa violência, né? Isso é um ponto bem importante. Aí, a gente tem aqui umas coisinhas muito boas, né? Muito interessantes, que são tentativa de golpe no Brasil. Não só uma tentativa, golpe, violência, botar fogo no STF, não sei se você sabe, mas esse é um discurso bastante comum da extrema-direita brasileira bolsonarista. O STF é um problema, as urnas são um problema, a vacina é um problema, essas coisas todas são um problema. E os ataques e as manifestações, entre grandes aspas, manifestações, em vários momentos, justamente iam direcionadas ao STF, que estava errado, a eleição, a urna eletrônica, que seria inevitavelmente fraudada, tudo isso era tema dos discursos bolsonaristas, que são um grupo extremista de direita, não podemos esquecer disso, né? É um pensamento extremista de direita. E aí, o que você tem? Você tem uma mídia que primeiro vai fazer, não, a gente tem que ouvir todos os lados, quando na verdade não se trata disso, como se fosse dois pesos, duas medidas, o mesmo peso, a mesma medida, o que não é verdade. Aí você tem, então, o sujeito bolsonarista que decide ir lá no STF, na frente da Praça dos Poderes, e botar fogo em coisas. Ele tinha bombas, fez bombas. Ele foi mal sucedido, mas foi muito grave o que aconteceu. E aí, como é que os jornais foram falar da explosão? Quando, claro, né, não se tem muita informação sobre o episódio, você vai ver, por exemplo, explosões são ouvidas, na Folha, né? Explosões são ouvidas na Praça dos Três Poderes e corpo é achado perto do STF. Ainda as informações são muito escassas. E essa é uma coisa curiosa do digital, né? Porque em função do digital, que você vai atualizando minuto a minuto e colocando isso, renova a notícia, atualiza, coloca mais uma. Então você está em constante estado de atualização. Então é interessante observar como é que vai evoluindo a maneira de falar sobre um episódio. Então nesse caso, no começo foi assim. Aí vem uma outra notícia agora do Estadão que diz: Praça dos Três Poderes em Brasília é isolada após explosões. Ok. Uma morte inconfirmada em frente ao STF. Não está se entendendo ainda o que aconteceu. Aí diz aqui, o vídeo mostra estrondos próximo aos prédios do Supremo e do Palácio do Planalto. Ministros da Corte foram retirados às pressas. Só que aí você começa a olhar como é que vai se falar disso mais adiante, e a gente tem algo assim. Homem morre ao detonar explosivos na Praça dos Três Poderes. Apareceu na UOL, por exemplo. Então é interessante porque não é homem detona explosivos na Praça dos Três Poderes. E aqui é interessante também o uso disso, explosivos, não é bomba, são explosivos, detona explosivos. Ele morre ao detonar explosivos. Mas isso é interessante porque você não consegue entender nisso se ele estava jogando explosivos na Praça dos Três Poderes ou se foi uma eventualidade. Você entende o que eu quero dizer? Você não consegue saber se esse homem simplesmente estava passando com, sei lá, bombinhas de São João. Elas explodiram no carro dele e ele morreu. Claro, de novo, por estar em andamento, a gente precisa esperar, em geral, para ir vendo como é que as coisas estão sendo apresentadas, mas quando a gente usa a expressão homem morre, e aqui a gente está usando a voz ativa, diferente do que eu disse em outros momentos aqui nesse vídeo sobre o uso da voz passiva. Então, existe aqui uma voz ativa, mas esse homem, a voz ativa é para ele morrer, não para
homem detona explosivos. Então, você não está já de cara dizendo que ele detonou os explosivos. Você vai dizer que ele morre ao detonar os explosivos. Então, ainda pode ser algo que foi sem querer, digamos assim. Sabe, uma surpresa, deu errado, alguma coisa aconteceu e esse explosivo, ele detonou. Então, você não tem ainda essa relação de esse sujeito, ele foi lá para tentar explodir o STF ou a Praça dos Três Poderes, entende? Isso ainda não está explícito aqui. Aí, os outros jornais vão escolher o mesmo caminho. O Estadão, por exemplo, vai dizer: homem morre após explodir bomba em frente ao STF. Praça dos Três Poderes é isolada, IPF investiga. Então, de novo, é esse lugar de um sujeito que pega uma bomba e explode ali. Agora que a gente trocou, né? Não é mais explosivo. No Estadão foi bomba. Ele morre após explodir a bomba. Você ainda não está conseguindo entender o papel deste homem, que esse homem estava fazendo ali para explodir uma bomba na frente da Praça dos Três Poderes. Aí é engraçado, porque depois no Estadão vai dizer assim: homem que morreu na Praça dos Três Poderes após a explosão anunciou atentado pela internet. Observe que tem aqui explosão e atentado, mas você não escolheu dizer homem promove atentado e morre em consequência disso. Você diz que ele morre na Praça dos Três Poderes após uma explosão. Mas de que jeito essa explosão? Entende? É como se a explosão tivesse acontecido e ele morreu de maneira aleatória, mas não se trata disso. Esse homem promoveu um atentado mal sucedido. Quem morreu foi ele. E outras pessoas não ficaram feridas, mas foi um atentado. Então a palavra atentado aqui foi utilizada, mas esse homem, ele morreu ali na Praça dos Três Poderes depois dessa explosão. Mas é um atentado, então você precisa conectar melhor essas pontas e dizer: terrorista promove um atentado e morre. Outras pessoas não ficaram feridas. Entende? Coisa desse tipo, não precisa ser exatamente essa manchete, mas quando eu faço essas análises, nunca é para dizer que é só um jeito de fazer uma manchete, mas para dizer que há outras maneiras de fazer uma manchete que não aquela trazida pelos jornais, que muitas vezes não traz a informação de maneira a deixar bem explícita a relação entre aquelas informações. Nesse caso, homem morre, é quase como se fosse uma coisa meio passiva após essa explosão. Homem morre após a explosão. Foi ele quem explodiu, foi ele quem levou as bombas. Ele anunciou um atentado pela internet. Então não é homem morre após a explosão. Homem promove uma explosão. Homem leva bomba em frente à Praça dos Três Poderes. Homem tenta lançar bomba na Praça dos Três Poderes. Eu sei lá, coisas assim. Homem lança bomba na Praça dos Três Poderes. É desse tipo de coisa que a gente está falando, né? Isso se alterna, não é em todo lugar colocado do mesmo jeito, mas é interessante de observar como isso vai aparecendo, entende? Então a gente fica com essa sensação de que parece que essas coisas aconteceram sem intenção ou sem um direcionamento em alguns casos, né? Em algumas das manchetes e não todas, claro. Tem uma aqui, por exemplo, que já faz um outro movimento, que é: homem detonou o carro, atirou artefatos no STF, deitou sobre explosivo e o acionou. Então já traz uma sequência de fatos que é o sujeito fazendo tudo isso. E aí é claro que depois tem um jornalismozinho declaratório que é diz vigilante, que foi o vigilante quem trouxe essa informação. Então foi me chamando a atenção a maneira como isso foi repercutindo e foi sendo trazido, até o ponto, por exemplo, de você ter uma notícia no Globo, gente, de não colocar a agência concreta, bem forte no sujeito que promoveu um atentado contra o STF, né, contra a Praça dos Três Poderes. Você tem um outro movimento que é assim: Jornal O Globo, tubo de PVC, parafusos e isqueiro. Saiba como eram as bombas caseiras feitas por autor de ataque ao STF. É praticamente um tutorial de como montar você mesmo uma bomba, sabe? Um do it yourself. Faça você mesmo, eis aqui a receita para sua bombinha caseira. Então, gente, por quê? Por quê? Entende? Por que essa escolha? Eu tô aqui me perguntando e não pararei de me perguntar. Por que jornalismo nacional? Você explica como se faz uma bomba caseira quando você tem um movimento extremista de direita que, assim, tudo que a pessoa quer é fazer bombinha, tudo bem. Não é só o jornal que vai oferecer o mecanismo para a pessoa fazer a bombinha, mas precisa o jornal fazer isso? É a pergunta que fica. E aí é claro que o nosso querido jornalismo declaratório não poderia deixar de colocar quem? Ele mesmo, Jair Bolsonaro, para falar. Uma fotinho de Jair Bolsonaro. E aí, Folha de São Paulo Política. Bolsonaro fala em, entre aspas, fato isolado e diz que explosões em Brasília devem levar à reflexão. Gente,
O esforço da Folha por colocar o Bolsonaro em algo próximo de algo democrático é uma coisa realmente muito impressionante. Eu fico assim, em choque. Não faz o menor sentido isso aqui, Brasil. Não faz o menor sentido. Por que você coloca o sujeito que é, assim, a voz que disseminou mentiras e que disseminou desconfiança sobre todas as instituições democráticas, inclusive sobre a própria mídia? Como é que você bota ele para dizer, para dar palpite sobre um negócio que, assim, tem a cabeça dele em todo lugar? Era um bolsonarista fazendo isso, alguém que foi, inclusive, na manifestação na cidade dele com a coisa do golpe, da tentativa de golpe que teve lá em janeiro em Brasília. Aí você bota o Bolsonaro para dizer que foi um fato isolado, teve bomba em aeroporto em outro momento. Não é possível que essa seja a escolha, você botar o próprio Bolsonaro. Então eu volto para esse lugar de um jornalismo. Veja, essa é só uma possível explicação, tá? Nesse esforço louco por dizer, nossa, olha como somos neutros. E aí você coloca essa figura para falar, que é alguém que está implicada diretamente nisso, tá? Alguém que está implicado nisso. O que nos leva à minha última conversa de hoje. Não sei se você percebeu, mas muita coisa aconteceu nesse mês de novembro. Para além desse atentado, não teve consequências graves piores, mas que foi sim um atentado. Você teve na semana seguinte, agora do meio para o final do mês de novembro, a PF nos mostrando uma investigação. E ela indicia o Bolsonaro, o Braga Neto e outras 35 figuras em um inquérito sobre o golpe, porque uma série de figuras importantes do governo e das Forças Armadas envolvidas em criar um golpe para matar o Lula e o Alckmin, que já estavam eleitos, e o Alexandre de Moraes. Aí a PF indicia o Bolsonaro, o Braga Neto. Isso tudo no mesmo mês. O Bolsonaro falando em democracia num artigo da Folha, é de chorar, sendo chamado a falar sobre o sujeito bolsonarista, fruto de todo um movimento do qual ele inevitavelmente faz parte, porque ele ficava atacando o STF o tempo inteiro, aí vai lá o cara e se explode na frente do STF. Uma coisa impressionante, mas foi chamado para falar que era fato isolado. Aí chama bolsonarista para falar, chama o próprio Bolsonaro para dar palpite. Aí, assim, para mim, isso tudo nos leva à última coisa que eu queria olhar com vocês, que é a grande festa do jornalismo declaratório, que é absolutamente irresponsável e que busca incessantemente colocar as vozes dessas figuras extremistas de direita como vozes minimamente ponderadas ou moderadas, como eles gostam de dizer, chamando bolsonarista de bolsonarista moderado, como falam, por exemplo, do Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Então é um esforço absurdo nisso, e eu quero fechar a nossa conversa com um exemplo disso, que é um print que eu fiz no sábado 23 de novembro, em que você tem uma sequência de afirmações sobre a investigação desse golpe, cheio de provas, cheio de indícios fortíssimos, assim, informações assim, plano impresso lá em Brasília, entendeu? Sei lá, no Planalto, sei lá onde lá. Tudo isso posto, o que a UOL decidiu fazer junto com a Folha? Botar o Bolsonaro para falar, o Braga Neto para falar e o Caiado, que é assim, alguém que tá lá abraçado com o bolsonarismo, sem contraponto. Então você tem uma sequência de uma manchete e outros títulos que são assim: Bolsonaro chama investigação de golpe de chifre em cabeça de cavalo durante live. Não tem nenhum contraponto. Essa é a manchete. E depois você tem uma sequência de títulos que são: sem passaporte, Bolsonaro diz que vai tirar a barba para ir à posse de Trump. Depois, Braga Neto diz que manteve lealdade a Bolsonaro e nega a tentativa de golpe. Caiado diz que falar do golpe é factoide e que ninguém aguenta mais. É uma sequência, isso tudo dá junto. Uma coisa embaixo da outra. Isso é uma irresponsabilidade imensa. Isso é implicar-se num discurso pró-golpe. Então, mais do que irresponsabilidade, é você se implicar, você reverberar um discurso que é para negar um golpe que estava tentando se fazer ali e que foi abortada a missão no meio do caminho. Mas isso é um absurdo que os jornais brasileiros se prestem esse papel.
Eu vi até um meme, alguém dizendo, eu não sei porque vocês estão chateados com a Folha, porque daqui a 30 anos ela vai pedir desculpa, dizer que não sabia. Então é uma loucura, porque você tem anos de bolsonarismo nesse país. Bolsonaro, inclusive, quando eleito, o tempo todo se usava o jornalismo declaratório, mesmo quando ele dizia os maiores absurdos. E isso continua. E é engraçado porque, ao mesmo tempo, os jornalistas vão dizer que foram muito atacados durante os anos de governo Bolsonaro, mas não as editorias dos jornais não desfazem a prática do jornalismo declaratório, que só beneficia a lógica golpista. Você tem uma sequência de gente dizendo diz que, e essas pessoas são o Caiado, o Braga Neto e o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Braga Neto indiciados e o Caiado afundado até o pescoço com o bolsonarismo. Então, não é possível. Teve um outro exemplo anterior que era do Flávio Bolsonaro. Um título diz, pensar em matar não é crime, diz Flávio Bolsonaro. Eu juro para vocês, se isso não é a normalização da lógica do golpe, que aquilo... E a mídia participando disso e contribuindo para essa perpetuação de uma normalização disso, eu não sei o que é, porque é uma fala absurda sendo colocada como se nada fosse, sem qualquer contraponto, não é possível. Então, eu trouxe uma série de exemplos de coisas muito variadas aqui nessa nossa conversa sobre as notícias desse mês. Mas para mim, esses exemplos todos nos mostram quanto muitas vezes se traz tudo de maneira descontextualizada, o que faz com que não se faça, o jornal não se compromete a fazer uma reflexão importante sobre esses episódios colocados como isolados. Então, seja um estudante morto, seja ele não se falar sobre o fato de que a mulher que estava acompanhada dele dizer que ele tinha atacado ela, agredido ela, então vira tudo isolado ou tudo perdido, nesse caso específico essa informação que vai se perdendo. Esse estudante que foi assassinado, a maneira que o som é trazido também, é como se a polícia agora estivesse promovendo essas mortes. Meu Deus, de repente, o que está virando a polícia brasileira, como se isso fosse uma coisa recente. Então, quanto você vai destacando esses elementos, e aí depois você tem o caso do golpe, e o caso do ataque do terrorista, como se fossem fatos isolados, e você vai validando isso porque você chama esses sujeitos implicados de alguma maneira para falar que é fato isolado e que tem que chamar a reflexão. E além de chamar o próprio sujeito que falava contra as instituições democráticas para falar de democracia. E gente do jornal em artigo para defender que uma figura que sempre foi contra a democracia em falar sobre a democracia. Então você tem um jornal que não sai dessa lógica de suposta neutralidade, chamando as figuras que são o próprio ataque à democracia para falar nas instituições que essas figuras atacam. Para depois a instituição ir lá dar uma reclamadinha, é fogo, porque esses sujeitos, eles atacam aquilo que a gente faz aqui. Mas veja, você está reverberando essa fala sem contexto, você está, de alguma maneira, porque reverbera sem contexto, você apoia, inevitavelmente, apoia nesse sentido de dar visibilidade e amplitude a essa fala sem qualquer contexto e sem qualquer crítica direta naquela circunstância. Os títulos, eles são muito importantes. Eles contextualizam o que é a conversa. E quando você transforma todo o título em jornalismo declaratório, a única coisa que você está fazendo é promover aquela fala, reverberar aquela fala para mais ambientes, é institucionalizar aquela fala. Porque você é um veículo de mídia tradicional. Você só está sedimentando aquela fala. É a única coisa que você está fazendo. Então eu não me conformo que seja esse o percurso escolhido. Eu sei, você vai vir aqui dizer, a mídia é isso aí. Não é possível. Sabe? Que a gente não se coloca. A gente tem que se colocar como crítica a isso, não é possível. E olhar para essas outras mídias, claro, que promovem de maneira independente uma outra forma de falar. Mas é inevitável a gente olhar para isso, porque são os maiores jornais do Brasil. São os portais mais acessados, fazendo o uso desse tipo de recurso. Gente, não tem o menor cabimento. Porque é justamente reverberar, é sedimentar, é normalizar um discurso golpista. Isso é assim o tempo inteiro. Eu não aguento mais, mas eu não me canso, eu vou continuar falando, porque não me canso. Pode ter 2 pessoas aqui me ouvindo, continuarei falando. Há uma última, desculpa, eu esqueci. E você vê como que é esse jogo, né? Tem uma parte da UOL que se chama Splash, que vai falar, sei lá, de mídia, de televisão e tal. E aí a manchete, o título para uma matéria era: quem eram os censores da ditadura que atormentaram Faustão, Silvio Santos e outros?
sabe, uma coisa quase assim, um jeitinho, atormentaram, ainda que tenha usado o verbo atormentar, quase uma coisa assim, os trapalhões, uma coisa meio assim, atrapalhada. Então, bicho, sério, não dá. Eu estou assim, realmente, não tenho a menor condição. Mas é assim que a banda toca, é assim que se escolhe fazer, é isso que a gente lê no dia a dia, é isso que vai, eu insisto nessa palavra, sedimentando, vai normalizando, vai colocando no espectro daquilo que eles também chamam de direita e não extrema direita. Então vai trazendo para o jogo político, vai transformando em algo corriqueiro, algo que deveria ser considerado absurdo. É atentado, não é homem morre ao detonar. Homem promove atentado terrorista e morre em função da explosão das bombas. Eu sei lá, isso precisa ficar explícito. Para não ser só uma chacota, para as pessoas entenderem que não é fato isolado, que houve vários casos. Esse é só mais um deles. E que ficar trazendo o Bolsonaro ou o Braga Neto para falar, o sujeito que foi indiciado, mas nesse tom de jornalismo declaratório, diante das inúmeras provas que a PF está trazendo, é uma loucura, é um absurdo. E aí, gente, eu não estou dizendo aqui, porque as pessoas têm o direito de se defender. Não se trata de defesa isso aqui. É simplesmente dar um microfone, porque são figuras públicas importantes, numa falsa neutralidade. É falsa essa neutralidade. Você só traz para o centro e só avança a normalização de um discurso que é absurdo e que vai se normalizando não só no Brasil, mas em outros países também. É triste, muito triste. E é assim que a gente termina o vídeo de hoje. Fula da cara. Tchau!